Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, e esse é o InsurTalks Cast, podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção, né? No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos grandes gargalos da indústria de seguros, que é o tempo necessário para lançar e ajustar produtos, especialmente quando regras do negócio, fórmulas de cálculo e sistemas dependem de longos ciclos na área de tecnologia. Enquanto o mercado exige agilidade, personalização, velocidade de resposta, muitas seguradoras ainda enfrentam dificuldades para atualizar regras, para testar produtos, integrar seus motores de cálculo aos canais de distribuição, né? Para falar sobre como esse cenário está mudando, eu recebo hoje o Rodrigo Santos, que é CEO e fundador da Abacus, empresa especializada em automação, governança e gestão de motores de cálculo em ambientes regulados. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao InsurTalks Cast. Se você quiser deixar alguma mensagem inicial para quem está nos ouvindo, pode ficar à vontade. Thaís, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Acho que para a gente começar aqui, deixar um grande abraço aí a todos que forem consumir esse conteúdo. Acho que a princípio seria isso. Legal, um prazer é nosso ter você aqui. Rodrigo, para começar, por que ainda hoje lançar ou ajustar um produto de seguros pode levar meses dentro das seguradoras? Então, na verdade, a natureza do mercado de seguros, né, é um mercado complexo que mexe com valores, mexe com vidas, mexe com negócios. E, como eu disse, a natureza do business já é complexa, né? E você tem todo um processo de definição de negócios que, no fim, se transveste em sistema para que seja operacionalizado aí, muitas vezes em grande escala, dependendo da natureza do produto. E, enfim, você tem várias camadas envolvidas, mas desemboca no TI, né? O TI, a tecnologia, ela é muito importante, mas também ela precisa de processos, de controles, e às vezes a demanda concorrente para cima do time de TI também acaba dificultando o ganho dessa escala. Então, na verdade, você pode ver sobre vários ângulos essa dificuldade, mas acho que o nosso foco aqui está bastante em como a tecnologia se insere nisso, né? Então, acho que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa questão de tecnologia. É a parte fundamental, né? E esse gargalo está mais ligado à complexidade técnica dos produtos, ou você acha ou a forma como as regras do negócio historicamente ficaram concentradas na TI? Eu acho que são as duas coisas. Normalmente, né? A tecnologia vem para ajudar. Os produtos de seguros não são produtos simples, né? E você tem uma esteira de TI que ela geralmente concorre com múltiplas demandas, né? E não necessariamente demandas relacionadas à área de lançamento de produtos de seguro. Então, muitas vezes os times de negócio, né, que querem lançar, ajustar produtos, né, com agilidade, esbarram nessa questão do time de tecnologia, que tem muita demanda, que às vezes não sempre, olha, sempre não, né? Muitas vezes reprioriza o backlog, né, de solicitações, às vezes também não tem a capacidade técnica dentro de casa, precisa terceirizar com um parceiro, dependendo da tecnologia ou do volume. Então, essas questões todas acabam, né, trazendo um gargalo, né? Esse é um ponto bastante importante. E quando a gente fala de complexidade técnica, né, depende muito do parque tecnológico instalado em cada seguradora, né? Então, isso é uma coisa também que varia muito, isso. E a Abacus nasceu então justamente para atacar esse problema, né? Qual foi a motivação inicial e a visão que guiou a criação da plataforma? Então, na verdade, assim, eu particularmente trabalho com essa questão de motor de regra e cálculo desde 2005, tá? Eu trabalho com seguros, com tecnologia para seguros há bastante tempo, né? Dentro da minha trajetória, a gente já construiu plataformas para seguradoras com essa finalidade, né, de motor de regra e motor de cálculo, mas geralmente a gente construía sob medida para a seguradora, para ela operar internamente com um software próprio, e a gente também, enquanto consultoria, né, como outra empresa que eu tenho, trabalhou operando plataformas com essa mesma finalidade de outras empresas. Então, assim, o problema existe, que é o problema de você desacoplar processos de negócio dos sistemas principais das empresas para dar autonomia para os times de negócio fazerem as coisas com mais agilidade. E a gente entendeu, né, que, poxa, por mais que existam concorrentes,
existe uma questão de preço, modelo de comercialização, usabilidade. Então, são coisas que a gente entende que os concorrentes talvez não deem tanta cobertura, e foi nesse flanco aí que a gente se posicionou, né? Trazendo com low code uma facilidade para times de negócio com pouca proficiência técnica poder construir seus motores de regras e cálculos. Tá. E na prática, o que que muda, quando as regras do negócio, fórmulas de precificação, condições de produto, passam a ser centralizadas em um único ambiente? Bom, você tem um ganho em time to market notório, porque você não entra mais na esteira do TI, na maioria das vezes, que é o que eu comentei no começo aqui do nosso papo. Ou seja, você não cai mais na esteira do TI, o time de negócios tem autonomia para fazer isso, né? Então, ou seja, poxa, tem um determinado CEP de risco que precisa ser ajustado, uma tarifa, porque está tendo uma alta sinistralidade, isso tem que acontecer agora. Muitas vezes, se você fosse entrar na esteira do TI para fazer esse negocinho que é representativo para o negócio, demoraria muito tempo, poderia ter uma evasão de receita desnecessária. Quando você entrega isso para o time de negócios, ele consegue fazer de maneira autônoma e rápida. E o mais importante, né? Além dele conseguir ter essa agilidade, é tudo documentado e rastreado. A gente sabe que muitas vezes essa demanda que sai do negócio vai para a TI, que tem que ser muito rápido, muitas vezes essa questão de governança acaba se perdendo, governança do processo de negócio. Então a gente também, além de trazer essa usabilidade, agilidade, a gente também traz controle para a inteligência de negócios das seguradoras. Muito bem. E você costuma dizer que o objetivo é devolver autonomia às áreas de negócio, né, como você até comentou um pouco. Como isso funciona sem comprometer segurança e a conformidade regulatória desse Então, mercado? vamos lá. Falando em autonomia, como eu acabei de comentar, a gente tem uma plataforma com uma usabilidade que permite que pessoas com pouca proficiência técnica consigam construir modelos de decisão e cálculos, né? Então, sem necessitar necessariamente aí, sem necessitar da TI, né? Então, consegue fazer de maneira sozinho ali, consegue fazer sozinho, né? Então, esse é um ponto, né? E a questão de segurança e conformidade regulatória, a plataforma tem trilhas de auditoria que cada objeto de negócio que representa uma inteligência, ele é monitorado e existem logs que dizem quem mudou, o que mudou, quando alterou, ou seja, se eventualmente você muda uma política, passa a aceitar seguros de uma maneira que a seguradora não espera, você consegue voltar na linha do tempo e entender que ponto que foi alterado, falar, olha, aqui eu aceitava, sei lá, pessoas com determinado perfil, né? E eu mudei esses critérios desse perfil, por isso que passou a aceitar de maneira incorreta. Quando isso aconteceu? Quem fez? Quando foi? Então a plataforma te entrega esse nível de governança, né? Isso é uma coisa bastante interessante aqui da plataforma. Tá. E que tipos de ajustes que antes levavam semanas ou meses, né, hoje podem ser feitos de forma muito mais rápida com a plataforma? Bom, ajustes de tarifas, por exemplo, né, para agravos em prêmios de seguro. Você pode ajustar, por exemplo, CEPs de risco para você fazer uma manutenção aí, específica em determinada praça, né? Você consegue ajustar algoritmos de cálculo de prêmio de seguros com bastante agilidade, né? E na verdade a gente está falando muito da parte aí de emissão e subscrição, mas isso pode avançar para outros flancos aí dentro da indústria de seguros, por exemplo, a parte de fraudes, você provavelmente tem muitas políticas dentro de uma seguradora para tratamento de fraudes. Essas políticas também são dinâmicas e você Sim. também pode ter um motor de regra e cálculo para tratar essas políticas e você vai ajustando isso a um time, né, de acordo com como o negócio vai evoluindo, né? Então passa um pouco por aí. Muito bem. O setor de seguros, né, como a gente estava falando, é altamente regulado, né. Como que a Abacus garante governança, rastreabilidade e controle sobre todas essas alterações realizadas? Estando registrado, né, tendo Sim, então, o que acontece é assim, tudo que transaciona pelo nosso motor de regra, né, o motor que é gerado pela nossa plataforma, ele gera logs de execução, ou seja, tudo que entrou de informação, que regras que foram aplicadas para aquela transação, devolve isso para o sistema chamador. Então fica gravado em logs dentro da estrutura da Abacus e devolve para quem está chamando o motor da Abacus tudo que foi aplicado de regra e cálculo, os dados que foram utilizados para chegar naquelas decisões. Então isso nos traz explicabilidade para cada transação que passa pelos motores da Abacus. E com relação à governança, é como eu comentei, a gente tem módulos de trilha de auditoria
onde a gente consegue monitorar o ciclo de vida de cada objeto de negócios que representa uma inteligência. Ou seja, cada coisa que você muda dentro de um motor fica logado, né? E fora que tudo que é construído fica devidamente documentado num documento estruturado. Então não fica jogado em vários documentos, trocas de e-mail ou um repositório de código-fonte que o time de negócios não consegue acessar. Então, com um botão, você traz toda a tua estrutura de negócio que fica na palma da sua mão. Muito legal. E além de agilidade interna, né, a plataforma também facilita a integração com brokers e plataformas de multicálculo, não é? Qual que é o impacto disso no go-to-market dos produtos? Isso é uma coisa muito interessante, Thaís, porque é o seguinte, muitas vezes o cálculo do prêmio de seguro, as políticas de subscrição, do ponto de vista digital, elas só ficam disponíveis para integração com o mercado quando todo o produto de seguros já foi construído dentro da seguradora. Quando você trabalha orientado a motor de regra e motor de cálculo, o que acontece? Você consegue construir essa inteligência desacoplado do restante dos sistemas. Então, você consegue lançar o seu produto ao mercado, aceitação e cálculo de prêmio, você já consegue participar das cotações de brokers, de cotações de seguros. E aí, se eventualmente um cliente quer contratar a sua seguradora, a seguradora capta esse negócio e emite a pólice na mão ali, enquanto a coisa não acontece do termo sistêmico. Mas você já consegue participar deste mercado. Então, a grande sacada aqui eu desenvolvo a inteligência do negócio do ponto de vista de aceitação e cálculo de prêmio e já coloco no mercado, enquanto a parte de emissão de apólice e todos os outros processos estão sendo construídos em paralelo. Então eu me antecipo, né? Eu não preciso que todo o transatlântico seja construído, eu consigo jogar um pedacinho no mercado e já começar a colher frutos disso. Começar, né? Muito bem. E essa possibilidade de integrar um motor de cálculo antes mesmo do sistema completo estar finalizado, muda a forma de testar. Você acha que muda a forma de testar e lançar novos produtos? Sem dúvida, porque, assim, né, o time de negócios de uma seguradora, como qualquer outro negócio, pensa, olha, acho que a gente, vamos colocar essas diretrizes aqui para tentar chegar a determinado resultado. Mas parte-se de um conjunto de premissas. Ok. Quando você coloca isso para transacionar, você começa a entender, poxa, eu coloquei lá uma política de aceitação que de fato ela está me travando demais ou de menos o fechamento dos negócios. Ou seja, eu estou tendo negócios que eu não queria ou não estou tendo o quanto eu gostaria. De novo, quando eu não preciso esperar todo o transatlântico, né, todo o conjunto sistêmico está pronto, e eu consigo colocar a minha API de cálculo e subscrição na ponta, eu já consigo começar a testar o meu produto e saber se ele está aderente e já começo a fazer ajustes. Então passa muito por aí. Muito bom, vai testando justamente. Exatamente. E como que, com o avanço da inteligência artificial, quanto que a explicabilidade e a transparência dos cálculos passam a ser tão importantes quanto a precisão? Olha, esse é um assunto, ele às vezes é polêmico, mas ele é muito importante, porque no final do dia, quando a gente fala de um cálculo ou de uma decisão, dependendo da natureza do seguro, você pode estar mexendo até com vidas. Então imagina que você tem que pagar uma indenização por alguma questão para alguma pessoa que você sabe, eu vou pagar 10, vou pagar 50. Você está mexendo com a vida daquela pessoa no sentido que você está remunerando ela de uma forma ou de outra. Quais critérios foram utilizados para pagar 10 ou para pagar 50? A seguradora precisa explicar isso, né? Não que a IA não consiga, mas a IA ela é probabilística. Então, se você simplesmente delega isso para a IA, nem sempre você vai conseguir rastrear exatamente como foi aquela decisão. Quando você trabalha com motor de regra e motor de cálculo, o critério ele é estático, ou seja, ele foi escrito por quem definiu o negócio, então você recebe as informações e aplica exatamente aquelas regras. Né? Então você sabe o racional de por que gerou aquele valor, por que gerou aquela decisão. É importante dizer, essas tecnologias podem trabalhar em conjunto. Né? A questão é como você operacionaliza isso. Muitas vezes o time de negócios vai lidar com a IA para definir regras, eu acho que não é o melhor caminho. Mas com uma plataforma low-code como a da Abacus, onde você consegue escrever as suas regras, que podem ser feitas com inputs de IA, com previsões, com predição, com insights. Então você pode pegar essas saídas da IA e produtizar com o nosso produto de BRMS. Então dá para trabalhar em conjunto. E a gente, assim, no conceito de explicabilidade, passa pelo que eu comentei. Você tem as regras bem definidas, escritas por quem definiu o negócio,
Então você consegue saber por que que tomou a decisão, por que que chegou naquele valor. Muito bem, né? A IA não vem para substituir tudo, tudo e todos. Exato. Eu acho que dá para colaborar, esse é o grande ponto, né? Certo. Para encerrar, quais são os próximos passos da Abacus e como que vocês enxergam a evolução dos motores de cálculo no mercado de seguros nos próximos anos? Bom, é inegável, né, que apesar de eu ter acabado de dizer aqui que as tecnologias elas podem colaborar, sempre existe espaço, principalmente hoje, para tentar trazer a Abacus para o mundo mais da inteligência artificial. Hoje, a gente tá muito focado em desenvolver uma camada, né? Hoje a gente tem um low code, mas a gente caminha aqui com o nosso time tech para começar a construir motores através de prompts. Então, assim, uma coisa é você entrar na plataforma e começar a setar cada regra, cada parâmetro de cálculo. A outra é você entrar num prompt, cara, me construa um motor que tem essas regras, que tem esses fluxos, que o cálculo seja desse jeito. Então, é para trazer ainda mais agilidade, obviamente mantendo os mecanismos de governança e rastreabilidade, mas o input ser mais voltado via prompt. Então, isso é uma coisa que a gente está caminhando aqui com a Abacus, né? E a questão dos motores, acredito que caminha para cada vez mais uma questão de desacoplamento dos sistemas transacionais, ou seja, em vez de você ficar escrevendo os seus códigos em sistemas legado, ou mesmo dentro de pacotes de mercado como o Salesforce, dentro do SAP, ou propriamente em sistemas feitos sob medida pelas próprias seguradoras, né? Eu acho que a questão da evolução dos motores passa por você desacoplar essa camada de inteligência dos sistemas principais, exatamente para você dar essa flexibilidade para os times de negócio terem essa aceleração, né, que a gente comentou até agora, né, de conseguir lançar novos produtos com mais agilidade, para poder testar isso com mais rapidez. Eu entendo que isso é uma tendência mesmo. Legal. Rodrigo, muito obrigada por essa conversa aí, foi super esclarecedora, né? Ficou claro que os motores de cálculo deixaram de ser apenas um tema técnico, passaram a ocupar agora um papel estratégico, né, para agilidade, inovação e a competitividade das seguradoras. Se faltou algum ponto que você queria comentar mais, ou a gente foi muito boa a conversa. Não, tranquilo. Acho que a gente conseguiu passar bem aqui, né, nessa questão do quão importante é você desacoplar a camada de inteligência dos sistemas principais, né? Os sistemas principais, eles têm que se preocupar com comportamentos e processos de decisão e cálculos ficar na mão do negócio, né? Porque dentro do ciclo de vida de um sistema, o que mais muda são regras e cálculos. E regras e cálculos são reflexo de decisões dos times de negócio. Então, para que você não caia numa esteira de TI demorada, nada melhor do que você entregar para o time de negócios a autonomia para ele pivotar os seus modelos de decisão. Um time dedicado, né? Muito bem. Obrigada mais uma vez. E a você que nos acompanha, continue ligado no SureTalks Cast para mais conversas sobre inovação, sobre tecnologia, para a gente falar sobre o futuro do seguro no Brasil. Até a próxima. Obrigada.